A vida e os investimentos estão sempre muito conectados. Por isso, a gente resolveu chamar o time de analistas inteiro da Rico para falar de investimentos, só que de uma maneira diferente, sobre como ele impactou na mudança da vida de cada um deles em 2024 e, é claro, o que a gente espera para os investimentos em 2025. Bora dar uma voltinha com a gente? E a gente sabe que 2024 foi um ano de muita oportunidade de renda fixa, o que provavelmente também vai ser em 2025, principalmente os ativos atrelados à inflação. Conversar também com os nossos filhos para que eles entendam os valores do nosso dinheiro. Se eu tivesse retirado meu dinheiro ali no final de maio, que foi quando eu saí da outra empresa, eu teria tirado meu dinheiro das ações na mínima do ano. O 2025 vai ser um ano de Selic alta, o que é bastante importante você tomar cuidado na hora de você pegar dívidas, porque realmente elas vão ficar cada vez mais caras. Bom, agora aqui de cima da roda eu trouxe a Thaisa para conversar com a gente. Thaisa, você que é nossa especialista em finanças pessoais e em 2024 você teve algumas coisas que te levou ao planejamento financeiro também, né? O que aconteceu que você precisou ir às contas? Bom, esse ano eu consegui realizar 2 grandes sonhos, né? O ano de 2024 eu fiz 2 viagens, foram 2 lugares. Eu fui primeiro para Gramado e depois eu fui para Bahia. E eu tive que me preparar assim imensamente junto com meu marido. Foi muito tranquilo se organizar pra gente viajar confortavelmente. Mas você acha que os investimentos foram importantes para você conseguir conquistar esses objetivos? É muito importante porque o investimento, se eu não tivesse investido, eu não tinha conseguido, né? Então, as viagens eu precisei me organizar um ano antes para eu conseguir esse período. Eu tive que escolher um investimento de curto prazo, né? De um ano, mais ou menos. Por exemplo, o Tesouro Selic foi um dos mais escolhidos pela minha família, por conta que são investimentos que eu consigo receber com rendimento melhor e consigo pegar ele no curto prazo, né? Então é muito importante a gente escolher os investimentos de acordo com o nosso objetivo, né? Como eu fui para 2 viagens, então foi excelente para mim fazer essas escolhas. E para quem tá pensando para 2025 viajar, com a perspectiva que a gente tem para economia em 2025, o que você recomendaria que essa pessoa fizesse? Primeiro, as pessoas precisam planejar, né? O primeiro passo é organizar suas finanças, pensar os valores que vocês querem viajar, para onde vocês vão e pensar no valor total, né? E fazer esse planejamento antecipadamente e escolher os investimentos que se adequam a isso. Assim como eu falei, por exemplo, um dos que mais combinam com o curto prazo é o Tesouro Selic mesmo. Então é muito importante que a gente tenha também uma reserva de emergência. Então fazer uma reserva de emergência é essencial para um melhor planejamento, para evitar as futuras dívidas. Então eu acredito sim que todo mundo merece ter uma vida confortável e também aprender a se divertir também, né, com os seus investimentos. Perfeito. Para 2025 a gente espera inclusive que a Selic aumente, né? A perspectiva da nossa projeção do nosso time é que chegue a 14,25%. Então isso significa que os investimentos vão render cada vez mais, mas as dívidas também vão ficar cada vez mais caras. Isso mesmo. Pensando para 2025, né? Você também comentou que a sua família está crescendo. Como é que você fez para controlar ali e manter tudo dentro do controle para não se endividar, já que a gente já está tocando no tema de dívidas aqui? Foi assim, como a família grande é um desafio gigantesco para mim, né? Eu tive que aprender mais coisas, né? Porque agora as despesas aumentaram, então o meu planejamento foi redobrado, mais detalhes e tive que ter muito mais atenção em relação a isso. É sempre importante ter uma planilha muito organizada, conversar também com os nossos filhos para que eles entendam os valores do nosso dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho um filho maior, né, de 6 aninhos, e eu converso muito com ele, eu explico sobre essas questões que o dinheiro vem da onde? Ele vem do trabalho, do nosso esforço diário, e a gente precisa valorizar para ele aprender a ter paciência e também se organizar, para ele saber que a hora certa vai chegar, de ele se divertir e realizar seus sonhos, né? Fazer aquele equilíbrio que você precisa colocar as contas assim na ponta do lápis para que tudo faça sentido, né? Exatamente isso. Bom, muito bom. Então, para quem quer se planejar para viajar em 2025, ela vai naturalmente escolher investimentos de liquidez, investimentos mais seguros, como o Tesouro Selic, um fundo DI simples que não traz muito risco para o investidor, mas consegue trazer uma boa rentabilidade, visto que a Selic deve continuar alta, né? Aproveitem agora, porque nós estamos no momento que a taxa Selic ela está altíssima. Então aproveita que agora é o momento de vocês viajarem bastante, né? Igual eu viajei 2 vezes, vocês também podem fazer isso. Muito obrigado, Thaisa. Por nada.
Bom, e agora para continuar o nosso papo, eu trouxe a Bruna, analista de ações do time, e a Magil, nossa analista de dados do time. E para começar, eu queria começar com a Magil perguntando, poxa, você teve ali em 2024 uma mudança na sua área de atuação, ali do emprego também. Me conta um pouquinho como é que foi essa transição e se os investimentos foram importantes também para essa transição. Com certeza. Antes eu olhava muito para a renda variável e na minha mudança de área foi incrível ter uma perspectiva bem maior, olhar muito para economia e dessa forma eu consegui fazer um rebalanceamento na minha carteira e a gente sabe que 2024 foi um ano de muita oportunidade de renda fixa, o que provavelmente também vai ser em 2025, principalmente os ativos atrelados à inflação. Então foi um conhecimento gigantesco que ajudou muito no meu rebalanceamento de carteira. Legal, e Bruce, você fez uma mudança ainda maior, que não foi só trocar de área, você continua na mesma área, mas mudou de empresa. Seus investimentos estavam preparados para esse tipo de mudança? Como é que foi? Olha, graças a Deus sim. Eu, como analista de ações, não é aquela história de casa de ferreiro espeto de pau. Eu também tenho posição em renda variável, né? E nessa minha transição, na verdade, eu tirei como se fosse um mês sabático, né? E aí, quando a gente fala sempre de montar uma carteira de investimentos, o primeiro passo que a gente fala é o quê? Montar uma reserva de emergência, né? E a gente só realmente percebe que a gente vai precisar na prática. Essa reserva foi realmente bastante importante justamente nessa minha transição, né? O outro fato curioso que eu acho que é bacana comentar é que, assim, se minha posição estivesse toda em ações e eu precisasse retirar o meu dinheiro naquele momento que eu fiz a transição, eu teria retirado o meu dinheiro das ações no pior momento do ano. Por quê? O ano de 2024 para o mercado de renda variável foi, assim, bastante desafiador, né? A gente começou ali o ano com todas aquelas boas perspectivas de começo de ano, o Banco Central americano ia começar a cortar juros, aqui no Brasil a Selic estava caindo e final do ano passado a gente teve um baita rally na bolsa. Então começamos com boas perspectivas. Só que daí o Fed só foi cortar juros em setembro. E a gente tá terminando o ano com a Selic subindo, né? Os juros aqui no Brasil subindo de novo. E depois de algumas turbulências no mercado. De ações, no caso. Mas justamente se eu tivesse retirado meu dinheiro ali no final de maio, que foi quando eu saí da outra empresa, eu teria tirado meu dinheiro das ações na mínima do ano. Então, assim, acho que depois a gente teve um rally em junho, julho, agosto. Então, acho que aquela questão que a gente sempre fala, de terem ações, uma parte do capital que realmente faça sentido, que você não precise retirar a qualquer momento, eu realmente senti na prática, né? Sim, no final do ano a gente viu a Selic no ciclo de alta, que a gente espera que continue alto. Os títulos atrelados ao IPCA também batendo a máxima dos últimos tempos, né? Os títulos estão sendo negociados em níveis que é cerca de 0,1% da história da negociação deles. Então as taxas estão bastante altas. E para piorar, no momento que a gente está gravando essa entrevista aqui, o dólar tá acima de R$6. Inclusive porque um aumento do dólar acaba impactando mais ainda na inflação, o que pode acelerar o IGPM, por exemplo, que é o índice de inflação para corrigir os aluguéis aqui no Brasil. Então é ruim para quem vai viajar pro final do ano, para quem toca a vida aqui no Brasil também, porque as coisas devem continuar aumentando o preço, o custo de vida deve continuar um pouquinho mais caro, né? Agora, Tuni, a gente falou de impacto na inflação, né, e tudo mais. E no fim, você acabou escapando um pouquinho disso, né, porque esse ano você comprou o seu primeiro imóvel. Conta pra gente como que foi a sua organização financeira para essa aquisição. Pelo menos em relação à inflação do aluguel eu escapei, né, mas o resto das inflações eu continuo sofrendo igual todo brasileiro. Mas para fazer essa compra do imóvel, eu tive que organizar, me planejei por bastante tempo e acabei fazendo essa compra por ver a relação que tava os aluguéis em São Paulo. Geralmente a gente vê aluguéis entre 0,3% e 0,5% do valor do imóvel. Quando a gente olha em São Paulo hoje, isso tá um pouco diferente. Alguns dos aluguéis estão até muito mais acima que isso. Então achei que faria sentido fazer a compra do imóvel, só que eu não consegui comprar o imóvel completamente com o dinheiro que eu tinha, principalmente porque o meu FGTS não foi aceito na hora que eu fui fazer a compra. Então acabei financiando parte da compra do imóvel, mas não foi tão ruim assim, porque embora no momento em que eu comprei a Selic estava alta, ela ainda não estava tão alta quanto agora e nem tão alta quanto a gente espera. E os financiamentos imobiliários acabam acompanhando a Selic com mais ou menos uma defasagem de 6 meses, ou seja, se a gente espera que a Selic vá a 14,25% no meio de 2025, quem for financiar no final de 2025 ou começo de 2026 pode pegar taxas de financiamento ainda mais caras. Então, para mim, até que deu tudo certo, eu continuo tendo uma rentabilidade boa da renda
renda fixa na minha carteira de investimentos, mas meu financiamento tá com uma taxa ok ali para eu continuar pagando, enquanto eu não consegui utilizar o FGTS, que ficou parado ali por questões burocráticas. Agora, conta pra gente, quais conselhos financeiros que você indica para quem quer adquirir seu imóvel em 2025? Acho que primeiro tá decidido que essa é uma aquisição importante para você, que você vai lidar com ela por bastante tempo. Tem gente que faz financiamento de 10, 20, 30 anos, então isso vai continuar na sua vida ali. Você tem que saber que você vai ter capacidade financeira para pagar aquele imóvel. Então faz um bom planejamento, usa as nossas planilhas que a gente deixa na Reconnect para ver quanto que vai ser a sua parcela do financiamento, para você tentar amortizar quando for possível, também para reduzir os juros e deixar a sua vida financeira um pouquinho mais tranquila, porque é uma decisão muito importante e você tem que fazer as contas, mas você tem também que fazer o que é importante para a sua vida, seus objetivos e utilizar o dinheiro da forma que te deixa feliz. Maravilha, então boas escolhas estratégicas, a gente consegue com certeza encontrar boas oportunidades e fazer boas aquisições em 2025, né? Isso aí. Entre tantas idas e vindas, 2024 foi um ano muito especial para todos nós. E toda conquista envolve planejamento e preparação. Por isso, a gente espera que você continue contando com a gente para te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Até logo!